Boas-vindas a mais uma análise do nosso material. Sabe, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos olhar para as coisas mais comuns que estão bem aí, ao redor, desde a tela brilhante do seu dispositivo até o teto sobre as nossas cabeças e decodificar a matriz jurídica invisível que organiza absolutamente tudo isso, a classificação dos bens no direito civil. Porque parando para pensar, quem diria que um carro, um terreno vazio e até a energia elétrica que está mantendo tudo funcionando agora tem classificações totalmente diferentes, né? O mundo ao nosso redor está catalogado em categorias super específicas que ditam regras de herança, contratos e até o que a lei considera crime. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela matriz dos bens, entender a diferença entre móveis e imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis e indivisíveis, dar uma olhada no domínio dos bens públicos e fechar com uma revisão rápida. Bora lá? Ponto 1. A matriz dos bens. O conceito básico para a gente começar. Afinal, o que é um bem no mundo jurídico? Bom, é basicamente qualquer coisa que tenha alguma utilidade e um valor, seja ele financeiro ou jurídico. Pode ser uma casa, aquele dinheiro na conta, uma fazenda inteira. E o mais legal é que um único objeto pode ter várias dessas etiquetas jurídicas coladas nele ao mesmo tempo. É literalmente como se fosse um código de barras complexo e invisível. Seção 2. Bens móveis e imóveis. A velha batalha entre o que é transportável e o que é fixo. Olha só, a essência dessa regra é super simples. De um lado, a gente tem a mobilidade. São aquelas coisas que podemos pegar e levar para lá e para cá, tipo um carro ou o celular que está no bolso. Do outro lado, temos a fixação. São aquelas coisas literalmente enraizadas, presas no chão, como um apartamento ou um lote de terra. Se a gente for olhar o artigo 82 do Código Civil, ele define certinho o que é um bem móvel. Em termos práticos, se a gente consegue mover a coisa de lugar sem destruir a essência dela, é móvel. Pensa num sofá. A gente tira da sala, joga num caminhão de mudança e entrega no endereço novo. Ele continua sendo um sofá perfeitamente funcional depois dessa viagem toda, concorda? Em contrapartida, o artigo 79 vem e fala sobre o bem imóvel, que é o solo e tudo aquilo que está grudado nele, de forma natural ou artificial. Uma casa de tijolos, por exemplo, não tem como simplesmente arrancar a casa inteira do chão e levar para outro bairro sem que ela seja completamente destruída no processo. Ela está fixa. Mas aqui vai um detalhe que é um verdadeiro pulo do gato. A lei precisou criar uma exceção bem lógica: a energia elétrica. Acredite se quiser, ela é classificada juridicamente como um bem móvel lá no artigo 83. É justamente por causa dessa classificação que aquele famoso desvio ilegal de luz, ou popular, gato, é considerado um crime de furto pela lei. Loucura, né? Certo, indo para o ponto 3. Fungíveis e consumíveis. Regras de substituição e destruição. O artigo 85 traz uma daquelas palavras do direito que assustam no começo, mas são simples na prática. Fungível. O que é isso? É todo bem que pode ser trocado por outro igualzinho sem problema nenhum. Mesma espécie, mesma qualidade, mesma quantidade. Para ficar cristalino, o dinheiro é o garoto propaganda da fungibilidade. Se a gente empresta uma nota de R$100, a gente não quer aquela mesmíssima nota de volta com o mesmo número de série, qualquer nota de 100 tá valendo. Agora, pega um quadro original da Tarsila do Amaral, ou um relógio antigo e histórico. Esses não tem como trocar por outros parecidos, eles são únicos, ou seja, são infungíveis. E aí a gente entra na questão da durabilidade. Os bens consumíveis, como o nome já entrega, acabam ou são destruídos logo no primeiro uso. Um copo de água que a gente bebe, a gasolina no tanque do carro, usou, acabou. Por outro lado, bens inconsumíveis, tipo um notebook ou uma televisão, foram feitos para durar. Eles aguentam o uso contínuo por anos. Tópico 4. Divisíveis e indivisíveis. A regra do fracionamento sem perda. Essa é muito fácil de visualizar. Imagina pegar R$1.000 e trocar por 10 notas de 100. O valor continua exatamente o mesmo, a utilidade também. Então, o dinheiro é um bem divisível. Agora, é meio óbvio, mas ninguém corta um carro no meio para usar só a metade, não é verdade? Se você serrar um veículo, ele simplesmente vira sucata, perde totalmente a função. Então, para a lei, ele é um bem indivisível. A mesma lógica vale para um cavalo de corrida, para uma escultura. O valor do negócio está nele por inteiro. Número 5. O domínio dos bens públicos. A propriedade do Estado. Aqui a brincadeira fica maior. A lei divide o patrimônio do Estado em 3 caixinhas. Primeiro, os de uso comum do povo, aqueles que o acesso é livre, ruas, praias, praças. Segundo, os de uso especial. São os prédios onde o Estado trabalha e presta serviço, tipo um hospital público ou uma escola. E terceiro, os bens dominicais.
Esses são como se fossem o estoque do governo. Terrenos vazios, áreas públicas que estão lá sem um uso específico no momento. E sabe o que funciona como um escudo em volta desses bens? É uma regra pesadíssima que está lá no artigo 100. A imprescritibilidade. Isso significa que não importa quantos anos ou décadas passem, o relógio simplesmente não corre contra o Estado. O governo não perde a propriedade para o tempo. Isso é tão importante que sempre aparece como pegadinha. Imagina a seguinte situação da vida real. Uma pessoa, vamos chamar de João, vai lá, monta uma estrutura numa praça pública e mora lá direto por impressionantes 30 anos. A pergunta de ouro é: ele pode virar o dono dessa praça por uso capião? A resposta, isso está cravado em pedra no direito civil, é um gigantesco não. Grava bem isso. Não interessa quanto tempo a pessoa ocupe uma área pública, é simplesmente impossível passar isso para a propriedade privada via uso capião. A proteção do patrimônio público nesse sentido é absoluta. E para fechar com chave de ouro, seção 6, a nossa revisão rápida. Para ninguém esquecer mais, vamos lá. Móvel é aquilo que dá para transportar sem destruir. Fungível é o que aceita substitutos idênticos. Consumível é o que acaba logo no primeiro uso. E a nossa regra de ouro de agora a pouco, bem público não pode de jeito nenhum ser usucapido. E com toda essa estrutura mapeada, aquelas regrinhas invisíveis da nossa rotina ganham uma lógica incrível. A partir de agora, não tem mais como a gente confundir a classificação dos bens no direito civil, né? Seja na hora de comprar um terreno imóvel, gastar um dinheiro que é fungível ou passear numa praia que é de uso comum e imprescritível. A lei está sempre lá, rodando nos bastidores. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e a gente se vê na próxima.